Oi pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre vendas e hoje a gente vai falar sobre estratégias para vender mais. Um assunto bem legal, um pouco mais direto e com mais técnicas, né? Para o pessoal, para vocês que estão assistindo a gente poder realmente aplicar no seu negócio, né? Tudo que a gente vai falar aqui. Com certeza, dentro das estratégias que nós vamos apresentar, você vai adaptar aí de acordo com o seu cenário, de acordo com o seu mercado e você vai conseguir aplicar no seu negócio. Vamos lá então, Russo? Bora. Estratégias para vender mais. Tem uma frase que eu achei muito interessante. Ela fala o seguinte: produto bom não se vende sozinho. Nenhum produto se vende sozinho. Isso é muito legal e abriu um pouco a minha cabeça, porque teve alguns momentos não, talvez até isso já aconteceu com você, de alguém vir falar tal, não, mas inclusive eu ouvi isso de uma vez de uma conhecida minha que trabalha com vendas e ela disse assim pra mim, ela vende lá um determinado produto e ela falou assim: ah, mas esse produto eu nem preciso focar muito nele porque ele se vende sozinho. E eu fiquei pensando naquilo, né? Eu falei: uau, o produto se vende sozinho, então é algo extraordinário. E aí foi indo, e isso chegou a acontecer algumas vezes, né? Às vezes a marca se torna tão conhecida que às vezes as pessoas pensam que não tem ninguém vendendo nada ali, não está criando nada em cima daquilo para fortalecer ainda mais essa marca. E aí, quando a gente começa a mergulhar no mercado de vendas, que a gente começa a entender o ambiente, que a gente começa a entender o que de fato é vender e como que a venda realmente acontece, eu encontro essa frase que quebra e desmistifica essa filosofia, né, esse pensamento que eu tinha na minha mente. E realmente, nada se vende sozinho, não é verdade? Nenhum produto se vende sozinho, nenhum serviço se vende sozinho. Independente se ele é algo muito bem aceito no mercado, se ele tem uma popularidade grande, né? Se ele é muito reconhecido por trás de todo esse peso, por trás de toda essa grandiosidade que aquele produto em si tem, né? Existe muito trabalho em cima daquilo. E chega a tal ponto das pessoas ter essa mentalidade de que aquele produto se vende sozinho, justamente porque tem uma batalha enorme, inclusive de vendas, porque de ser feita em cima dele para ter esse peso, para ter esse tamanho, para ter essa grandiosidade, a ponto das pessoas acharem isso sobre aquilo. Você concorda com Sim. esse pensamento? Você também acha que produto não se vende sozinho ou não? Tem produto que se vende sozinho? Se você acha, por que você acha? Fala pra mim um pouco do... Eu não acho que produto bom se vende sozinho. Acho que nenhum produto se vende sozinho. Uhum. Todo produto tem muito trabalho, tem muito esforço. Que por mais que o produto ele pode estar no mercado aí gerando lucros para os empreendedores, mas teve muito trabalho, muito custo em cima para ele chegar a um ponto dele estar se vendendo, né? Uhum. Você pensa bem, quando a pessoa... porque às vezes o que acontece assim, né? É quando a gente pensa assim, eu vendo esse lápis, um exemplo que eu vou dar aqui, né? E bem simplista, assim, para ficar bem nítido mesmo, para gente seguir aqui com o nosso papo. Eu tô vendendo esse lápis. E aí, de repente, não sou mais eu, ele passa a ser algo tão querido, tão desejado, né? Ou, enfim, ele tem tanto poder perante ao consumidor que as pessoas passam a procurar por ele. Sabe, as pessoas passam a ir até o lápis e não o vendedor ir até o cliente tal, tal. Mas sabe por que isso acontece?
porque teve uma batalha de venda muito grande lá atrás. Para quê? Para poder fortalecer a marca, o produto, para mostrar o quanto esse lápis gera de benefício para a vida das pessoas, para mostrar os diferenciais que ele teve, os possíveis impactos que ele tem, o que ele causa de diferente. Mas é a estética dele, que seja a estética dele. Antes dele se tornar algo de desejo ou uma lembrança, houve uma batalha muito grande ali atrás. Isso significa que houve muita venda lá atrás. Porque venda não é simplesmente aqui está o seu produto, ele custa tanto e como você quer pagar, beleza, venda feita, é seu, tchau, tchau. Não é verdade? Existe toda uma construção até chegar esse momento que ele é o fechamento, né? É o quase momento final. Então, realmente não tem como nenhum produto se vender sozinho. O lápis não vai sair se vendendo. Não tem como um produto, um serviço. Então, por trás de tudo que a gente vê, por trás de tudo que a gente tem uma lembrança muito forte, que parte da gente querer ir atrás daquilo, que seja por algo que é necessidade, se seja por algo que é um desejo, existe um campo de batalha muito grande durante toda essa jornada, né? E com certeza, mesmo que às vezes a gente nem perceba, voltando no exemplo, informações desse lápis são faladas muitas e muitas vezes nos acessos que a gente tem. A informação sobre esse produto chega muitas vezes até mim, né? E às vezes a gente nem se dá conta disso. Então, nenhum produto se vende sozinho. Seja ele bom ou seja ele nem tão bom assim, mas nenhum produto bom e nenhum produto se vende sozinho. Tudo precisa de uma força de vendas e de estratégias bem feitas. Por aqui estamos ok, né? Estamos ok. Uma outra coisa, um outro ponto, antes da gente chegar mais tecnicamente falando mesmo, né, de entregar algumas estratégias que são bem interessantes para o pessoal, é todo mundo entender o que é vendas. A gente já falou sobre isso em vídeos anteriores e nós vamos fortalecer isso novamente. E aí, depois eu vou trazer um dado que vocês vão entender o porquê. Vendas é relacionamento. Vendas não acontece de outra maneira. A grande maioria das pessoas, dos consumidores, compram, finalizam, fecham uma venda pelo relacionamento que elas possuem com a marca, com o negócio, com a empresa. Então, independente do tamanho do seu negócio, independente da estratégia que você vai aplicar, independente do que você vende, se você não tiver um relacionamento com o seu consumidor, não fecha no final, sabe? Não paga a conta. Porque relacionamento é tudo. É tudo. Tudo parte de um bom relacionamento. Tudo parte de um bom vínculo. E quando você tem um relacionamento com o seu cliente, isso te ajuda a chegar no ponto da venda, porque é através do relacionamento com o seu cliente que você começa a entender quem ele é, que momento da compra que ele está, quais são suas dores, quais são suas necessidades, o que ele está precisando ouvir, o que ele está precisando naquele momento, entende? E a partir daí é a hora que você vai começar a entender se você está na posição de já ir oferecer o que você tem para oferecer, ou se você tem que se relacionar um pouquinho a mais na intimidade ali com ele, para conhecer um pouco mais, dar espaço, ganhar confiança e daí gerar venda. Então, venda e relacionamento, acho que isso você também concorda, até porque a gente também já falou disso em outros momentos. E aí eu queria trazer um dado, eu falei sobre isso porque eu quero trazer um dado aqui que é muito legal, gente. Olha só, isso aqui já foi comprovado mesmo, pesquisas apontam isso por diversas vezes, e é o seguinte, olha só.
Quando uma venda acontece, 40% da venda ela é realizada devido à confiança que ela tem perante a marca, perante o vendedor, né? Ou seja, confiança se gera através de um relacionamento. Então, é fundamental você ter um bom relacionamento com o seu cliente. Olha só, 30% vem da necessidade. Então, 30% da compra ela acontece porque a pessoa, de fato, precisa comprar aquilo, ela precisa adquirir aquilo por um objetivo específico. 20% vem da solução que do item que você está vendendo oferece para a pessoa. Então, o seu produto ou o seu serviço tem a solução que ela está precisando naquele momento. E 10% vem do fechamento da venda. Ou seja, 10% das vendas, apenas 10% das vendas acontece quando o cliente passa por todas as etapas do funil, até que chega no momento que é o fechamento. Então, ele vai passando por todos aqueles processos até ele ser convencido, né? E se tornar muito claro para o próprio consumidor que ele precisa daquele produto. E aí, na hora do fechamento, é uma das técnicas que tem dentro do processo de vendas, é onde você vai apresentar soluções mais viáveis para ele, é onde depois da negociação ali vocês conseguem entender o que fica bom para ambos, né? E aí liga certos plugins nele que você consegue atender as expectativas e superar ali aquilo que ele tá precisando. Então, era um dado que eu queria trazer, gente, porque, isso aqui é muito importante. 40% é confiança, 30% é necessidade, 20% é a solução do seu produto em relação ao problema que o seu produto resolve, e apenas 10% é pelo fechamento. Então, tenha relacionamento. Se você não tiver relacionamento, as chances vão ser cada vez menores. Falando tudo isso, entendendo sobre esses pontos, a gente entra agora nas estratégias para vender mais. Agora é um pouco mais técnico até falando, né? Eu vou ser bem pontual em relação a cada uma dessas estratégias. E aí a gente vai conversando sobre cada um desses pontos, vou explicando e sempre que possível também dizendo alguns exemplos para ficar bem claro para vocês. E aí você vai completando junto comigo, fechou? Primeira estratégia, e não só porque é a primeira, mas fundamental, é ter um posicionamento de marca muito bem definido. O que é isso? É você deixar claro na comunicação, em toda a comunicação. E essa comunicação não é só aquela que é na hora que você está conversando com o seu cliente ali, não. Seja no WhatsApp, seja no telefone, seja pessoalmente. Não é só essa comunicação que a gente fala, não. É em todos os tipos de comunicação, inclusive as visuais. Então, o seu posicionamento, ele tem que ser muito claro em todos os locais em que sua marca, o seu negócio está. Então, se você estiver numa rede social, as suas postagens, o seu conteúdo que é compartilhado ali, ele tem que ter propósito. A comunicação, ela tem que fazer sentido, sabe? Tudo que você vai compartilhar na forma de atender um cliente, seja pessoalmente, seja online, seja nas suas postagens, seja no conteúdo que você está gerando, enfim. Você tem que deixar muito claro o propósito do que está oferecendo. Ou seja, é mostrar os benefícios, é entregar o valor que aquilo tem, a transformação que aquilo gera e quais são os bônus para o cliente em relação àquilo. Então, posicionamento da marca é dizer qual é o seu propósito, para que você veio, o que você está fazendo no mercado. É dizer, olha, a minha vantagem é essa, eu transformo isso.
E o que eu vendo soluciona tal coisa. O meu propósito perante o planeta Terra é esse. O meu objetivo enquanto marca é defender isso. O meu produto, o meu serviço, ele traz bônus exclusivo, ele traz diferenciais. Aí não sei se é só a sua marca que tem, mas um exemplo, são raras, sabe? A gente traz diferenciais mesmo. Então, se posicionar e ter uma comunicação alinhada com o seu posicionamento é a primeira estratégia que a gente traz aqui, e ela faz total sentido justamente porque através do seu posicionamento você atrai pessoas que têm uma sinergia com você. Você atrai um público que acredita nas mesmas coisas que você acredita. Você começa a trazer para perto pessoas que viu em você a transformação da dor delas. E fica até mais fácil você conseguir vender no final das contas. Porque naturalmente você consegue trazer um público mais certeiro. O seu público-alvo, o seu consumidor potencial para o seu negócio, somente através do seu posicionamento. Então, você começa a criar uma comunidade de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. Então, por isso que posicionamento é algo fundamental numa marca. E não é à toa que as marcas se posicionam. Não é porque é bonito, sabe? Não é só porque é uma causa legal eu defender ou eu lutar por tais coisas. Não é, porque eu quero criar uma comunidade, né? Existe uma razão por trás disso. Então, primeiro ponto, posicionamento. Tem algo para completar com isso ou eu posso tocar aqui? Não, perfeito. O posicionamento, ele faz com que você gere ainda mais vendas, né? Porque Sim. hoje, estatisticamente falando, praticamente, para você convencer uma pessoa de algo, você precisa ou falar 9 vezes ou aparecer 9 vezes para ela, né? Então, um posicionamento 9 vezes, né? 9 vezes. Então, para que a pessoa grave algo que é falado Exatamente. ou grave algo que é visto, ela precisa 9 vezes estar passando por aquilo ou escutando aquilo. Então, o posicionamento traz essa possibilidade também, né? Sim, com certeza. Bem colocado. Então, ó, isso que você falou de ser 9 vezes, isso é cientificamente provado. Nosso cérebro, ele tem essa capacidade, né? Exatamente. Isso é algo que a gente vê muito dentro do próprio neuromarketing mesmo, que a gente precisa dar repetição, né? Pra gente assimilar e gravar aquele conceito, até visualmente falando mesmo, no nosso inconsciente. Então, aproveita essa dica aí 9 vezes, e é por isso que o posicionamento, seja ela qual for a sua comunicação, visual, escrita, Por isso que é importante oral, saber se posicionar. trabalhe com as mesmas cores, trabalhe o mesmo tom da fala, tenha o mesmo estilo, né? Para fixar na mente das pessoas mesmo. Então vamos lá. Segunda estratégia para você vender mais: prospectar. Prospectar contatos. O que é prospecção? A gente já chegou a falar sobre a importância dela em outro momento, e aqui tá, e não tem como, gente, não ser uma das principais estratégias para você vender mais, sendo que dentro de um processo de vendas, de um funil de vendas, tudo começa com a prospecção. Sem ela não existe a venda. Então, se não tem prospecção, não tem venda. É simplesmente assim. Então, como que a prospecção ela acontece? Ela vai acontecer da seguinte maneira, aliás, ela deve acontecer da seguinte maneira: é você realizar todos os dias, diariamente, fazer uma prospecção ativa de novos clientes através de indicações, através de pesquisas, através de dados que te levam até esses novos prospectos. E também manter o contato com esses, a gente chama de lead, né? Mas é manter o contato com essas pessoas que já faz parte da sua lista, mas que ainda não realizaram a compra de fato, porque talvez elas não estejam no momento exato da compra delas.
Para quê? Para gerar conexão, para se relacionar, entendeu? Para criar vínculo e entender, e a partir desse momento você futuramente, posteriormente, fazer a oferta do seu produto, mas sobretudo criar conexão e mais a fundo ainda se relacionar, conhecer melhor esse ser humano, que ele não é só um cliente, ele é um ser humano. E as pessoas hoje, elas sentem falta e elas querem ser tratadas como seres humanos e não apenas como uma possível pessoa que vai comprar aquilo que você está vendendo. Então, prospectar é isso, é você ir em busca de novas pessoas, mas tão importante quanto é você manter a conexão, é você manter o diálogo com a base de contatos que você já tem. Gente, e isso acontece muito. As pessoas têm contatos ali que de alguma maneira chegou através delas, seja em algum momento mandando alguma coisa no Instagram, no Facebook, perguntando alguma coisa no WhatsApp, e aí as pessoas simplesmente olham aquilo, respondem um oi, tal, resolveu aquilo ali naquele momento, depois esquece e nem quis saber quem é a pessoa que veio até ela. E a coisa mais fácil quando uma pessoa vem até você e aí esse contato ele fica ali esquecido, sabe? Ele fica ali e você nem busca entender como que essa pessoa tá. Você nem quer fazer uma conexão com ela. E tem uma coisa que é muito legal e às vezes a gente não se atenta a isso. É criar conexão e tentar fazer novas vendas ou uma venda para quem já conhece a gente, para quem já está ali, ou seja, para quem já está ali na nossa base, é muito mais fácil e muito mais barato do que buscar para um cliente novo, que nem te conhece muitas vezes, e você vai ter que ter todo aquele trabalho ainda com ele, de um amadurecimento de ideia, de apresentação, enfim, tal. E aí fica ali numa base esquecida. Você não entra em conexão com aquele cliente, com aquela sua base. Ou já passou várias pessoas por você, você tem, vamos supor, você tem uma loja e já entrou pessoas na sua loja e você não tem um dado dessa pessoa para você voltar a fazer um contato com essa pessoa. Você nem sabe, no fundo, você sabe que tem muitas... Olha, eu vou te falar, tem muitas empresas, muito comércio que não tem nem ideia de quantas vendas já realizou ao longo da sua jornada. Não tem nem noção quantas pessoas já simplesmente entrou dentro da loja por entrar, comprou porque viu, gostou, porque era necessário, enfim, não sei, foi embora. E aí você não tem um dado dessa pessoa, você não sabe o nome dela, você não sabe um contato dela, você não sabe um e-mail, você não sabe nada, entendeu? Ou seja, quando você não sabe nada sobre a pessoa, você está perdendo venda, você está deixando dinheiro na mesa, porque você não faz esse trabalho de conexão constante, de prospecção constante com aquele seu próprio cliente. Não compra há um tempo? Não compra, mas por quê? Você sabe por que ele não compra? Você não sabe. Então, prospectar é isso, não é só ir atrás de novas pessoas. É dois momentos. É você ir atrás, é você pedir indicação, é você ter referências. Você vai em busca da captação. Mas também é se conectar com aquela sua base. Entende? E tem uma pergunta, é um exercício muito simples, assim. E aí já é até um outro caso, mas é pra gente trazer mesmo, até afunilando um pouquinho mais aí, pra gente entender esse processo de prospecção. É simples. Anota, faz um levantamento de quantas pessoas você fala por dia. Quantas pessoas eu falo, com quantas pessoas eu me comunico, quantas pessoas eu busco nova, eu me apresento, eu crio relacionamento, enfim. Quantas pessoas você fala por dia? Dessas pessoas, quantas compram de você? A diferença é enorme. E por que essa taxa de pessoas que compram de você? O que você faz com essas pessoas que compram? Ou o que essas pessoas que compram têm de você que a grande maioria não tem? Ou por que não compram? Vocês têm essa resposta? Se a gente não tem essas duas respostas, a gente fica meio sem sentido, fica tudo meio sem sentido e a gente fica tentando
dar o próximo passo, mas a gente não sabe qual é. Porque a gente não está olhando para o nosso próprio consumidor. São dados que a gente tem, são informações que a gente tem ali o tempo todo, tá na palma da nossa mão. Tá aqui, ó, no celular que eu converso. Você entra no celular para ver tanta coisa, aí você fala o que interessa com a pessoa e de repente você já se perde e você nem foi lá para tentar analisar. Cara, eu falei hoje com 10 pessoas, 2 compraram, 5 teve interesse, mas 2 compraram. Então de 10 caiu para 5. De 5 teve interesse, 2 compraram. O que aconteceu com aquelas 3? O que aconteceu com aquelas outras 5 que não quiseram saber? Elas não é meu público? O que essas 2 pessoas têm de semelhança? Então, prospectar não é simplesmente só ir atrás, mas é ter dado, é entender, é fazer uma análise profunda para você começar a jogar para dentro do seu funil leads qualificados. Senão, não vai fazer sentido. Quantas empresas têm esses dados? Sinceramente falando, acho que quase nada. É muito difícil as empresas que realmente captam, guardam os dados das pessoas para poder estar entrando em contato com elas de novo, né? Hoje é muito difícil, né? E uma coisa, né? Esses dados, eles são acessíveis. Todo mundo pode ter. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma super estrutura que você tem que ter. Não é uma super ferramenta, sabe? É a plataforma. Você pode fazer isso no Excel. Sim, e lembrando, você né, pode que hoje fazer existe isso numa agenda. Lembrando que hoje existe a LGPD, né? Que tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Que inclusive nós vamos falar sobre ela em breve aqui, porque é dado, é informação. E todo mundo que vende alguma coisa, todo mundo, na verdade, que lida com algum dado, que tem acesso a algum dado de outra pessoa, tem que estar por dentro. Só fazendo um parênteses aqui. Então, em breve, nós vamos estar aqui com uma especialista, uma profissional, para falar tudo pra gente sobre a LGPD. Então, quantas empresas que captam dado dos seus clientes ou potenciais ou que não sejam clientes, né? Para estar entrando em contato, para estar criando esse relacionamento, para estar fazendo essa prospecção, quase nenhuma empresa está fazendo, né? Hoje, a maioria das empresas que fazem venda online, geralmente é meio monótono ou um robozinho, né? Que só manda as informações para a pessoa e tá tudo certo. Sim. Não tem um relacionamento, né? Não tem a prospecção. Não tem. De cativar, mas né? Você sabe que, por exemplo, até quando a empresa ainda chega a ter o acesso daquela captação de dados no digital, ela começa a trabalhar com mais ferramentas, isso até facilita, né, pro negócio, para a obtenção de dados. Só que a gente também tem que olhar muito pro pequeno, sabe? Pro comércio local, pro pequeno empreendedor, sabe? Para nichos menores, negócios menores, que tem uma grande expressão no mercado. Mas o que acontece? As pessoas não se atentam a isso, sabe? Ou não querem olhar para aquilo e simplesmente entender. Deixa eu dar um pouco mais de atenção para isso, deixa eu ir lá, até porque isso se torna um diferencial. É um diferencial competitivo. Acabam deixando dinheiro na mesa, né? Aí deixa dinheiro na mesa. Você acha que necessidade de prospecção, de entrar em contato com o cliente, está falando com ele, está criando relacionamento. E que trabalho que isso tem? Você já está conectado nisso aqui o tempo todo, não é verdade? A gente já lida com outras pessoas o tempo todo. Se você está em vendas, é porque você está vendendo, você está dando ali o seu tempo, né? Você está ali trabalhando, então, busca ter informações sobre o seu cliente. Busca entender por que a Maria não vai para a loja tem um tempo. O que aconteceu com a Maria, que ela foi uma vez e não voltou mais. Então, assim, é aquilo que a gente falou, a prospecção, ela é a primeira etapa de um funil dentro do processo de vendas. Todas as etapas são extremamente importantes, todas fazem sentido, uma depende da outra, mas a prospecção é o topo, é onde tudo acontece. E se ali você não demandar mais energia, e se ali você não desempenhar um melhor papel enquanto vendedor, de saber com quem você está conversando e lidando, você não vai trazer lead para o seu funil, você não vai trazer cliente qualificado,
Você não vai entender o que tem que ser melhorado, o que não tem, o que está agradando, o que não está. E os dados estão aí, são acessíveis. Você não precisa ter alta tecnologia para te trazer isso. É aquilo que a gente falou, até numa agenda, num Excel você consegue fazer isso. E se ainda for de forma digital, tem redes sociais, as próprias redes sociais, aliás, elas te trazem insights sobre isso, sobre dados do seu consumidor. Você consegue aplicar estratégias dentro das suas próprias redes sociais para conversar melhor com a sua audiência, para fazer uma prospecção melhor ali. E a grande maioria não faz, né? Então, realmente E aí, aquela minoria que faz é que tem uma grande relevância no mercado, em termos de lembrança de marca, né? Em termos de experiência, porque se preocupa em fazer uma prospecção bem feita. Então, prospecção, hein, gente? Prospecção. Terceira estratégia para você vender mais. Essa aqui é bem legal. Gatilhos mentais. E dentro desse universo, principalmente até neuromarketing também, a gente lida e a gente está sendo impactado com gatilhos mentais o tempo todo. Então, nós somos impactados com gatilhos mentais o tempo todo. Tudo aquilo que a gente vê, muita informação, a maneira como chega pra gente. E por que o gatilho mental ele é tão importante? Para uma estratégia, existem vários tipos de gatilhos mentais. São diversos mesmo. Quando a gente quer focar mais em vendas mesmo, pensando já na conversão, tem 2 gatilhos que são extremamente eficazes nesse processo, que são os gatilhos da urgência e os gatilhos da escassez, né? O que é o gatilho da urgência de forma aplicada? O gatilho da urgência é quando, por exemplo, você é impactado com alguma informação assim, esse produto está por tantos reais por tempo limitado. Isso te gera uma urgência, porque você sabe, essa informação te gera uma urgência, porque se é por tempo limitado, até acabar os estoques, essas informações assim, é porque significa que tá acabando. E se tá acabando, você vai ficar sem. Então, esse gatilho liga um botãozinho em você que faça com que você gere uma ação em relação àquilo. Ou seja, a ação da compra. Você tem que agir e agir rápido, porque senão você sabe que você vai ficar sem. Enquanto que o gatilho da escassez, ele também é bem parecido, por isso que geralmente usa-se até os 2 juntos, mas, por exemplo, o da escassez a gente já usa bastante assim, restam 10 unidades desse produto, né? Ou então, 2 peças, restam esse número de sapato no número tal. É um lançamento, mas esse mesmo que seja um lançamento vamos dar um exemplo aqui de um produto físico, é um lançamento, mas ele é escasso. E aí é que tá, além de ser numa situação como essa, de ser escasso, porque só vai ter uma peça única de cada tamanho, naquele dia, naquele momento, para você ter antes que todo mundo, você também já liga até um outro gatilho, que é o gatilho da exclusividade, né? E quem não gosta de ser exclusivo? E quem não gosta de ter acesso às coisas com exclusividade? Eu coloquei até aqui o exemplo da exclusividade porque tudo anda muito junto e um gatilho mental sozinho, ele nunca trabalha, gatilhos mentais dificilmente você vai trabalhar de forma sozinha, você sempre vai ter um outro gatilho acompanhando. Então, na hora da venda mesmo, de gerar venda, de ter que gerar uma ação, priorize por trabalhar, claro, entendendo também o seu mercado, entendendo o seu negócio, e qual está sendo ali a sua campanha comercial, a sua estratégia, mas sempre quando se trabalha o gatilho da urgência e da escassez, tende a ter resultados bem significativos, né? E é claro que aí tem outros tipos também que são bem legais, que trazem bem essa questão da conversão em vendas. Então, um deles é a exclusividade, porque as pessoas gostam de se sentir exclusivas, gostam de ter acesso a determinada coisa que só pessoas
exclusivas vão ter acesso, não vai ser um negócio aberto para todo mundo, mas aí você já percebe, trabalha o gatilho da exclusividade com o gatilho da escassez, então é sempre duas coisas juntas. Dependendo, tem um outro gatilho que se usa muito também, outros dois, que é a questão da prova social. A prova social de forma bem simplista falando, é você trazer depoimentos de pessoas que já utilizaram pelo seu produto, pelo seu serviço, trazer a experiência que elas tiveram, o impacto, mostrar outras pessoas falando do benefício, da qualidade daquele seu produto, do seu serviço, enfim. A prova, ela também tem um peso muito grande, porque nós, enquanto seres humanos, a gente tende a ver o que as outras pessoas estão falando daquilo. A gente confia, né? Tanto uma prova disso é quando a gente vai comprar um produto pela internet e a gente vai ver a avaliação, né? Então, se a avaliação não é muito boa, a gente tem uma estrelinha ali, uma estrelinha e meia, aí você já fica, mas isso não foi bem avaliado. E o que é aquela avaliação? É depoimento de pessoas, de outras pessoas trazendo. Agora, nossa, esse aqui tá muito bem avaliado, tá quase 5, então outras pessoas gostaram. Então, a opinião das outras pessoas nesse sentido tem grande peso na hora da gente tomar uma decisão de compra. E um outro gatilho também extremamente legal, que vale a pena a gente compartilhar, e aqui já é focado mais se você vende um serviço, provavelmente falando, é quando você traz autoridade naquilo, né? Você é uma autoridade, então a confiança que você passa, a segurança que você passa para o cliente é extremamente assim relevante na hora da decisão da compra. Então, aplicar gatilhos mentais em toda a sua comunicação de vendas, eu volto a dizer, forma que você fala, a maneira como você se expressa, entender e usar o gatilho de forma correta também, não enganando as pessoas. Então, trabalhando de forma bem responsável mesmo, né? Os gatilhos são muito poderosos aí na hora da conversão, na hora da venda. Então, aplique gatilho, entende a sua campanha, traça uma campanha para você bolar a estratégia e ver qual gatilho vai fazer mais sentido ali para o que você pode estar aplicando. Ok? Com gatilhos mentais. Top. Algo a complementar aí. Existem vários outros gatilhos, né? Mas você pontuou os principais. Mas aqui tá os que tem mais frequência mesmo no mercado. E é os que a gente usa também. É os que a gente usa bastante e os que geram bastante resultado. Mas tem vários outros também muito importantes, super relevantes, mas começando com esses aqui já... trabalhando bem com esses gatilhos, e vale até a pena dar uma estudada, uma aprofundada mesmo em cada um desses que a gente falou. Vocês vão conseguir aplicar de forma bem estratégica para realizar mais a conversão. Uma outra estratégia aqui, a estratégia do contraste. Essa é uma técnica de vendas que a gente usa bastante, que é a regra do contraste. O que é a regra do contraste, gente? É quando o cliente ele tem a sensação de que ele está ganhando muito com aquela compra. Ou seja, a regra do contraste é quando você faz uma promoção de verdade. Não é quando você troca 6 por meia dúzia. A regra do contraste é o cliente olhar para aquilo e falar: uau, eu estou ganhando muito com isso. E como que na prática isso pode ser aplicado? Tem 2 exercícios que é bem legal. Quando você coloca o ruim do lado do bom, o seu bom vai ser um ótimo. Quando você coloca o barato depois do caro, o seu ainda se torna mais barato. Ou seja, você tem um produto, não é o seu produto, mas aí você coloca o seu produto ali. Você apresenta tem um outro tipo de produto, tem os benefícios, tem tudo dele e tal. Quando você apresenta o seu com mais características, com mais propósito, com a resolução do problema de forma ainda melhor, ali tem muitos benefícios,
as pessoas fazem o contraste. Essa é a regra do contraste. O seu que é bom está do lado do que não é tão bom. Isso significa que o efeito na mente do consumidor vai apresentar que o seu é ótimo, não é muito bom. Quando você está num processo de vendas e está no momento ali de falar o preço mesmo do seu produto, do seu serviço, e você deve apresentar primeiro sempre o mais caro. Um exemplo disso. Você tem noção de quanto custa? Vou dar um exemplo que eu ouvi uma vez e eu achei maravilhoso. Você sabe quanto está um curso de inglês hoje no Brasil? Eu vou dar um exemplo eu ouvi esse exemplo uma vez e quando eu aprendi sobre isso, lá atrás que eu estava estudando, ficou muito claro para mim. Então, eu me lembro que foi assim, no processo que você está ali vendendo, o vendedor falava assim, ele estava vendendo um curso de inglês, ele falava assim, você tem noção de quanto custa um curso de inglês hoje no Brasil? E aí o cara respondia assim, olha, um bom curso ele vai estar custando aí na faixa de uns 400 a 500 reais por mês. Aí o vendedor fala, exatamente, essa é uma média mesmo no Brasil, boas escolas fazem isso e tal, mas o meu produto com todas essas, e aí ele lista todos os benefícios e tal, de forma online, que você pode assistir às aulas no momento em que você quer, no dia que você quer, lá no conforto da sua casa e tal, você vai estar fazendo por R$ 49,90 por mês. Regra do contraste, você apresenta primeiro o mais caro, o com preço maior, e depois você apresenta o seu. O seu que é menor perto desse que é maior é muito mais barato. Então, esses são... chega a ser até um gatilho a regra do contraste, e a regra do contraste ela é um gatilho mental também. Hoje a empresa que mais usa a regra do contraste é os concorrentes, né? Burger King e McDonald's. Eles não usam tanto outras ferramentas quanto a regra do contraste, né? Pode ver nessa questão de um alfinetar o outro, essas coisas, são regras do contraste. O tempo todo. O tempo todo. Um querendo falar assim, não, eu sou melhor que ele, não, eu sou melhor que você. E esse vai seguindo a regra do contraste. Então, eles apresentam o produto dele, apresentam o outro. Um apresenta o produto dele, outro apresenta o outro. E assim eles vão seguindo com a regra do contraste. Ambos, porque eles vão concorrendo com eles mesmos, né? Mesmo nível de mercado e tudo mais. Mas é isso que você falou, belo exemplo, é um outro tipo de exemplo. Eles vão falando da marca, eles apresentam um exemplo disso, né? O McDonald's vai lá e apresenta uma questão do Burger King. E aí depois ele vem com a questão dele. Então, esse aqui criou esse, eu estou criando esse. Então, esse aqui já dá alavancou. O mesmo acontece ao contrário. Aí esse criou esse, aí já mostra o bom que ele criou. Mas aí ele vai lá e se supera mais ainda e cria o melhor ainda. Então, isso aí é uma regra do contraste também que vai trazendo na nossa mente o quanto a segunda opção, ela nem sempre a primeira opção é a melhor, né? Sempre tem a outra. Então, a regra do contraste é você tentar, e principalmente a regra do contraste, ela se aplica também bastante no processo de vendas, para que você tá ali praticamente numa negociação, que é a hora que você já tá mostrando, falando sobre valores, né? E vocês já chegam nessa etapa, para você mostrar mesmo, olha, o produto que você conhece, ele oferece isso. O meu oferece o A, o B, o C, o D e ainda por tanto. Mas por que o seu é mais barato então do que esse? Aí você vai mostrar o posicionamento da sua marca e por que hoje você consegue fazer aquele valor, né? Ter aquele preço no seu produto. Então, a regra do contraste é isso. O que é bom ao lado do que é ruim fica ótimo, e o que é barato ao lado do caro fica ainda mais barato. Então, vale aí começar a aplicar essa regra também para a conversão acontecer. E aí, a gente chega na nossa última estratégia para você vender mais. Última e não menos importante, hein, gente? Não menos importante. A gente começou até a falar um pouco sobre ela ali em prospecção, mas aqui a gente tem que dar
um envolvimento maior. E o que é a última estratégia que a gente vai apresentar aqui hoje? É justamente um envolvimento com o seu portfólio. É você entender o leque de produtos que você tem. E quando você entende o leque de produtos que você tem, e você tá ali naquele momento da negociação, do fechamento, em que você vai mostrar os bônus, em que você com certeza vai dar desconto, onde você vai defender as suas vantagens e tudo mais, é aquele momento, e em vendas isso tem que acontecer, que você vai oferecer produtos complementares àquele em que a pessoa já está interessada. Para quê? Produtos secundários que vão agregar naquela compra, vai fazer ainda mais sentido para a pessoa e ela vai ser beneficiada por isso. Às vezes não só em termos de valor, de preço que ela vai pagar, mas o quanto um com o outro vai ser bom. O quanto ter esse complementar aquele vai ser ainda melhor, né? Então, uma dessas estratégias que a gente vê muito é quando você faz tipo combo. Não tem isso, combo, né? Mas compre esse com esse, que você vai ter um preço melhor, mas é porque você melhora o ticket médio, né? Quando você melhora o ticket médio ali da sua venda, isso vai tendo um grande impacto na hora lá no seu caixa. E você vai aumentando o ticket médio, né? Você vai aumentando o ticket médio. Então, quando você entende e cria um envolvimento com o seu portfólio, muitas vezes você não vai vender só o A, você vai tentar complementar aquela venda com o B. Seguindo o mesmo exemplo do McDonald's. O McDonald's hoje ele é uma das empresas que mais gasta com publicidade no mundo. Então o McDonald's, para ele tem um custo, vou falar em reais, mas não é esse número, mas para entender, para cada cliente que entra na loja dele de R$5. Aí fala em dólar, né, que dá R$5 mais ou menos, né? O custo para o cliente entrar na loja, por conta do X que ele gasta de publicidade. Pelo custo que ele tem, né? Exatamente. Aí ele tem um custo com o hambúrguer, esporadicamente falando, de R$5,70. Então, quer dizer, se ele gasta 5 para o cliente entrar, ele está vendendo com um lucro de 70 centavos por hambúrguer. Ele vende. Você acha que realmente ele ganha dinheiro com isso? Aí o que o cliente faz? Eu quero um hambúrguer ali. Aí o vendedor fala assim, mas você não quer levar uma batata? E uma coca também? Pega o combo. O combo da promoção do dia, você leva os 3 e ainda ganha um negocinho, um brinquedinho ali pra criança. Aí quer dizer, aí o cliente paga ali R$7 na batata, mais R$12, R$13 na coca. Então quer dizer, ele teve um lucro na venda de R$20, mais 70 centavos do que ele ganhou do hambúrguer. Então onde que ele ganha dinheiro? O hambúrguer né? É barato, mas os comentários é onde ele ganha dinheiro. Então é questão de aumentar o ticket médio. Exatamente, é isso. Muito bem definido e muito bem aplicado para vocês entenderem. Um outro exemplo também é quando você entra numa loja, falando mais assim, agora no nosso mundo, né? Você entra numa loja de sapato e você não sai só com sapato, né? Com certeza a vendedora vai te oferecer um cinto, uma bolsa, né? Um acessório. Ela vai tentar, porque ela vai te envolver, ela vai trazer para o envolvimento daquilo. Você quer comprar um produto para pele. Um exemplo, eu quero comprar uma base. A pessoa que seja ela uma revendedora daquele produto, enfim, ela não vai te vender sua base, ela vai vender o produto que prepara a pele para receber a base. Se bobear, ainda vai te oferecer o produto para antes do preparo da pele, limpar a pele e assim vai indo, né? Então, ter esse envolvimento do seu portfólio, ou seja, ter mais opções no seu portfólio, isso é fundamental para que você consiga abrir esse leque, ter esse envolvimento, melhorar o seu ticket médio e com isso melhorar o seu caixa da empresa. Né? Você não passa a depender só de um produto, a vender um único item no seu negócio, mas você tenha, e não é ter qualquer produto, tem que fazer sentido. É viável? É complementar eu ter isso? Faz sentido para o meu negócio? Entendeu?
E pensar muito, nesse momento não é viável. Ok, também nunca dê um passo maior do que a perna, para não desequilibrar e cair. Mas assim, no momento que for, faz sentido? Então, se faz, deixa eu entender, tem um mercado para isso? Tenho, estudei, analisei? Então, faça isso, né? O exemplo muito nítido do McDonald's, para quem também já mexe, lida com esse ramo aí de alimentação. Vale a pena fazer combo? Entende o seu combo, entende quais são os itens que você consegue colocar nesse combo. Para quê? Você atrai, né? Você atraindo, você aumenta o seu ticket, como que isso fica. Então, olhar para todos esses detalhes e fora que durante o envolvimento com o portfólio, assim, o próprio cliente passa a ver mais variedade, a ver mais opções, passa a conhecer ainda mais a sua marca, né? Passa a conhecer ainda mais o seu negócio, a entender que você resolve ainda mais você tem ainda mais a solução do problema dele, porque você não entrega só o lanche, você entrega o acompanhamento, que é a batata, você entrega o refrigerante e até a sobremesa, né? Que é o sorvete. Então, tem todo um complemento ali. Então, analise, entenda o que é viável você estar oferecendo, o que não é o momento, que ter esse envolvimento é muito bacana, principalmente para aumentar o ticket médio e fazer com que os clientes tenham mais conexão com novos produtos do seu negócio. Pessoal, essas são as 5 estratégias que a gente entende hoje que tem grande impacto aí nos negócios para que as vendas aconteçam. Então, posicionamento, prospecção, gatilhos mentais, a regra do contraste e o envolvimento com o portfólio. São 5 dicas muito bacanas. Espero que vocês tenham entendido. Se não ficou alguma coisa clara, manda aqui nos comentários. Que a gente mesmo vai estar respondendo, vai estar tirando essas dúvidas. Se precisar, volta, escuta com mais atenção, porque com certeza uma dessas 5 estratégias você consegue aplicar no seu negócio. Uma dessas 5 estratégias você vai conseguir implementar e aí você vai entender e uma coisa também não é da noite pro dia, tá? Não é da noite pro dia. Aplicar estratégias e até criar o processo daquilo, às vezes tem ali um curto, médio prazo, mas tem que começar. Esse é o mais importante, aplicar. Olha para o seu nicho, olha para o seu mercado, entende, vê quais dessas 5 estratégias faz mais sentido para o seu negócio, é viável e aplica. Não deixa de aplicar. Agora você tem que aplicar. Combinado? Qualquer dúvida, manda aqui pra gente nos comentários, que nós dois vamos estar ali respondendo. Então, galerinha, é isso aí. Dúvidas, manda aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de seguir o nosso canal e de compartilhar aí com o pessoal. Fechou? Obrigada e até o próximo vídeo. Fechou.